Não desespere, espera em Deus. Que Ele vem te socorrer. Alma cansada, não desespere, espera em Deus. Espera em Deus, espera em Deus e no seu amor. Oh, alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Alma cansada, os seus lamentos não resolverão. A hora é triste, com fé insiste, Deus te ouvirá. Os seus lamentos trazem tormentos que fazem chorar. Deus te chama agora, ó, vem sem demora, em paz descansar. Oh, alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Glória a Deus, glória a Cristo, louvado, engrandecido, exaltado, seja Elohim, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e de tudo quanto neles há. Queridos e amados irmãos e ouvintes, vamos abrir a Sagrada e Santa Bíblia, o livro de Mateus, capítulo 1 e versículo 21. Neste momento, aquele povo foi-se embora pra Sião. Aleluias, aleluias. Vamos meditar na palavra do Senhor. Cristo, o Salvador. Aleluia. Diz assim as Escrituras Sagradas: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Levantem a Santa Bíblia para o alto e vamos orar.
Glória, 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 glória a Deus. Glorioso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, o Messias, o Cristo. É no seu nome, meu Deus, que entramos em tua presença e te pedimos, Senhor, neste momento, a direção divina, gloriosa e maravilhosa do teu Espírito Santo, porque é o teu Espírito Santo, meu Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus poderoso e glorioso, nos orienta, Senhor, nos guia, meu Deus, na direção divina, para que possamos entender, compreender, Senhor, e nos converter à tua boa, agradável e perfeita vontade, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Mas infelizmente não vão encontrar. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está aquele povo barulhento? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Cristo. Amados irmãos e ouvintes, estamos diante de uma palavra gloriosa, a qual foi dada a uma jovem chamada Maria, dentro dos termos de Judá, de Jerusalém, onde Maria, uma judia, escolhida pelo Criador, escolhida pelo próprio Senhor, para dar luz ao Filho do Altíssimo. O interessante é que, no meio de tantas mulheres, no meio de tantas jovens, Maria foi escolhida para dar luz ao Filho do Eterno, na poderosa unção do Espírito Santo. Eu percebo, amados irmãos e ouvintes, que o Espírito Santo, desde o livro de Gênesis, antes da criação do mundo, da face da terra, ele já pairava, ele já movimentava-se sobre a face das águas. E desde o livro de Gênesis, nós podemos perceber a atuação gloriosa, a atuação majestosa, a atuação divina do Espírito Santo para ajudar, para direcionar, para guiar os homens, as pessoas na direção do Espírito Santo para o seu Criador, para o seu Redentor. Observe, amados irmãos e ouvintes, que o nosso Senhor, que o nosso Salvador,
que o nosso Criador, o Eterno, o grande Adonai, o grande Maestro do Universo, o glorioso, o majestoso, o poderoso, o único ser supremo e existente e majestoso, acima de tudo e de todos, seja ele quem for. Ele é o orquestrador, ele é o criador, ele é o feitor de todas as coisas, quer aquelas que você vê, que você ouve, que você conhece, quer aquelas que estão invisíveis aos seus olhos, que pertencem ao reino espiritual, o qual nenhum dos homens viu, nem pode ver, exceto aqueles servos e servas do Criador em seu Filho, o Salvador, o quer revelar. Observe que quando o anjo do Criador, do Eterno, do Altíssimo, na direção do Criador, traz a mensagem para aquela jovem, para aquela judia, para aquela moça, ela é escolhida. E ela acha interessante como isso poderia acontecer, visto que ela nunca tinha conhecido homem, nunca tinha conhecido varão. Ela era pura, ela era virgem. E o anjo lhe diz que isso seria ministrado na santificação, no poder e na unção do Espírito Santo. E ela crer de tal maneira que ela se regozija no Senhor, que ela se alegra em Deus, seu Salvador, a ponto dela dizer: Senhor, cumpra-se em mim tua serva. Naquele momento, ela quis dizer que ela estava à total disposição do Criador. Ela estava à total vontade do seu Senhor, do seu Rei, do seu majestoso Deus. Cumpra-se em mim tua serva, disse ela, a tua vontade. Quer dizer, ela estava demonstrando que ela era uma jovem, uma moça temente, zelosa, cumpridora, obediente à santa Torá, às santas Escrituras e ao santo mandamento do Senhor na sua Torá. A Torá são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, dada pelo Criador ao seu servo, ao seu ungido, ao seu escolhido, ao seu obediente, temente e zeloso, e principalmente cumpridor da sua vontade, da sua voz, da sua palavra e das suas missões, que foi Moshe, o santo servo do Senhor Moshe, chamado Moisés. Então essa moça desprende de algo muito zeloso, de algo muito glorioso e precioso.
que é estar à disposição do Criador para que nela mesma fosse cumprida a vontade do Criador. Agora, o que me chama a atenção nessa moça, escolhida para gerar aquele que seria o Salvador, aquele que seria o Redentor, aquele que pagaria pelos pecados de todo aquele que a ele fosse, que nele cresce e que a ele se sujeitasse. E por que ela gozou dessa dádiva, dessa graça e dessa misericórdia magnífica? Porque ela era zelosa, ela era temente, ela era obediente às sagradas palavras de Deus na pessoa bendita do seu servo Moisés. Visto que, naquele tempo, o povo de Israel estava vivendo mais a hipocrisia, a mentira, a idolatria, ao engano, e o povo tinha se rendido aos deuses estranhos a ponto de fazer da grande e santa cidade do grande rei, a Jerusalém terrena, couvis de interesseiros, mercadores e de toda sorte de deuses pagãos que eram abomináveis aos olhos do Senhor. O povo já não buscava mais o seu Senhor, o povo já não buscava mais o seu Criador. Os sacerdotes estavam rendidos e vendidos à hipocrisia de viver fora dos padrões estabelecidos pelo seu Criador. Eles honravam a Deus com os lábios, eles honravam a Deus com os sacrifícios, eles estavam ali vivendo no templo e exercendo as suas funções, mas não mais agradando a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças, não. Eles agora estavam banidos, denigrindo, difamando, desfazendo e desonrando a sua responsabilidade com o seu Criador. Eles estavam ali agora para agradar os homens, amando mais a vontade dos homens, amando mais os interesses dos homens, amando mais e vivendo de fachada para os homens. Aparentemente eles eram de Deus, mas interiormente eles estavam longe de Deus. Aparentemente eles eram sacerdotes e homens da lei que temiam e que serviam a Deus, mas internamente eles já estavam fora da graça do Criador há muitos e muitos anos. E quando Deus escolhe aquela mulher, ele já começa trazendo a profecia e a mensagem da salvação, da redenção e o cumprimento da sua palavra de uma forma milagrosa, de uma forma gloriosa, de uma forma majestosa, onde o Salvador nasceria de uma mulher, de um ser humano, mas não teria o pai físico, para contradição daqueles que não acreditavam mais em Deus. Lembrando ao seu povo que ele ainda era o Deus do impossível, lembrando ao seu povo que ele ainda era um Deus dos milagres, lembrando ao seu povo que ele era o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e que nada é muito grande ou impossível que ele não possa realizar, que ele não possa fazer, que ele não possa gerar, que ele não possa fazer acontecer. Por quê? Porque ele é o que faz onde não há o que fazer, ele é o que
põe onde não tem, Ele é o que realiza aonde é impossível ser realizado. Ele ainda era, Ele ainda é e continua sendo sempre eternamente o eterno, o Altíssimo, o Criador, o Redentor, o Magnífico, o grande eu sou, o grande eu serei, o grande será, porque Ele é o que faz, e sem Ele e sem o Criador, nada do que foi feito seria feito, porque Ele é o que realiza para que os homens fiquem atônitos nas suas próprias sabedoria e muitas vezes desgaste ou desviado na dureza dos seus próprios corações. E o que é que Deus faz? Ele escolhe uma jovem. Maria era temente, Maria era zelosa. E como que é que eu sei que ela era temente e zelosa? Porque está escrito que Deus não habita em templo sujo, nem em templo feitos por mãos humanas. E para o anjo Gabriel, enviado do Criador, do Eterno, do Altíssimo, chegar até aquela jovem, é porque aquela jovem chamou a atenção do Criador. É porque a obediência daquela jovem subia as narinas do Criador de uma maneira gloriosa, de uma maneira majestosa, de uma maneira zelosa. E a obediência dela às sagradas escrituras, na época chamada Torá, era tão grande, era tão poderosa, que o coração do nosso Criador não aguentou de ver em Maria, de ver naquela jovem tanto amor, tanta graça, tanta obediência no meio de um povo que já estava vivendo dentro de Israel, dentro de Jerusalém. A hipocrisia, a rebeldia, a desobediência, a intolerância espiritual, humana, diante do seu Criador. E a partir do momento que Gabriel dá o recado, aquela jovem, ela começa a sentir a graça do seu Senhor. Ela começa a sentir o renovo do seu Criador. Ela começa a sentir que o seu corpo já não era mais o mesmo, e ela passou a ser o templo do Espírito Santo para gerar, para fazer habitar dentro de si mesmo a pessoa bendita, a pessoa gloriosa, a pessoa divina que estava chegando no seu ventre, que estava sendo gerada a partir da palavra dada pelo anjo Gabriel no seu ventre, para gerar aquele que ia ser, aquele que seria o Salvador do seu povo, para lhes livrar, para lhes libertar, para lhes transformar, para lhes trazer a direção do Criador, para o seu povo Israel, para o seu povo de Judá, para o seu povo em Jerusalém. E ele será salvador do seu povo. E dará à luz um filho, e chamarás o nome de Yeshua. Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. No versículo 22 está escrito: e tudo isso aconteceu
para se cumprir o que foi dito da parte do Criador pelo seu profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome de Yeshua, e calabarianda labassurianda, Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco. Eu gostaria de lhes explicar a respeito do que significa Emanuel, Deus conosco. Quando o Senhor, o Criador, fala pela boca do profeta Isaías, há décadas de ano antes do Salvador, vi ao ventre desta gloriosa mulher, desta obediente mulher, já não se fazem mais mulheres como Maria. Muitas até no Brasil e no mundo cultuam, veneram e diz que oram e que rezam e que buscam a Deus através das misericórdias de Maria. Mas Maria, ela não foi salvadora. Maria foi a mãe daquele que seria o salvador de todo o seu povo, disse o anjo. Pelas escrituras, Cristo, Yeshua HaMashiach, o salvador, o redentor do seu povo, não era só salvador do povo de Israel, mas era também salvador da própria Maria. Porque mesmo Maria sendo zelosa, temente, honrosa, obediente, majestosa diante de Deus, ela poderia ser simples aos olhos dos homens, mas ela era gloriosa aos olhos do Criador. Ela poderia ser uma moça, uma moça maravilhosa, amorosa, mas ela também precisava de ser absolvida das suas falhas, dos seus pecados, porque está escrito que todos pecaram. E Yeshua, o Salvador, não salvaria só Israel e todo aquele que nele crê. O Salvador salvaria também aquela que lhe concederia a luz, aquela que geraria ele no seu ventre. Porque afinal de contas, Maria era uma pessoa comum como você, mulher. Então, quando o Senhor fala, quando Yahweh, quando Adonai, o Senhor, o Criador, Elohim, fala ao seu santo profeta Isaías, que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco, não estava dizendo que o Senhor, Yeshua HaMashiach, o nosso Salvador, seria Deus. Não. Não está dizendo que ele seria Deus. Está dizendo que ele seria o Salvador. Está dizendo que ele seria o Filho do Altíssimo. Está dizendo que ele seria o Redentor e salvaria o seu povo dos seus pecados. Não estava dizendo que ele ia ser Deus e ia tomar o lugar de Deus, no lugar de Deus, para salvar a humanidade. Não. Está bem claro que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não seja condenado, não faça parte da segunda morte, mas tenha vida eterna. Está escrito que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, mesmo sendo filho de Deus. Ele não usurpou, ele não tomou. Ele está escrito que ele se colocou no lugar de servo e padeceu como servo, padeceu como filho, padeceu como zeloso, obediente, temente e cumpridor das sagradas escrituras, prodígio e proeza essa que ele com a
força do Espírito Santo conseguiu, e homem mais nenhum, nascido de mulher, outrora tinha conseguido, nem depois dele consegue. Por que que Cristo, ele só representava o seu Pai, o seu Deus? Ele não era Deus. Mas está escrito no Salmo 2, está escrito no Salmo 2, no Salmo capítulo 2, está escrito: vós sois deuses, e vós outros sois filhos do Altíssimo. Não significa dizer que o Senhor era Deus, que o nosso Salvador, que o nosso Redentor era Deus no lugar de Deus. Não. Xandarabacalaba, xandarabacalabaçu. Xandarabacalaba, xandarabacalabariandalaba, xandarabacalabaçu. Oh, glórias. Oh, aleluias. Oh, glória, 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 glória a Deus. Glória ao único Salvador, glória ao único Senhor e Deus e Criador verdadeiro. Aleluias, 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 aleluias. Oh, louvado seja o Senhor. Então precisamos entender, amados irmãos e irmãs, que uma coisa é Deus conosco e outra coisa é ser Deus no lugar de Deus. Uma coisa é chamar Jesus de Deus, outra coisa é chamar Ele de Filho do Eterno. Ser filho não é ser criador, ser filho é ser nascido, é ser criado, é ser gerado do Salvador. No Salmo capítulo 2 e versículo 7 está escrito: e o Senhor me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Salmo 2, versículo 7, tu és meu filho, hoje te gerei. Aleluias. Então, pelo fato dele ser o filho, não significa dizer que ele é o Criador. Quando a palavra e o profeta profetiza que ele seria Deus conosco, em outra passagem do livro de Salmo diz que vós sois deuses e vós outros sois filhos do Altíssimo. Não significa dizer que o Criador tinha descido. Não, significa dizer que o Criador estava em Cristo, reconciliando consigo Israel. Reconciliando consigo aqueles que se havia perdido. E onde é que está escrito que vós sois deuses? Livro de Salmo 82, versículo 6. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Então significa que de Cristo, o Salvador, que Maria gerou no seu ventre para salvar Israel dos seus pecados, não era Deus, mas o Criador estava em Cristo, como hoje Ele habita em nós,
para não só nos salvar, como nós levarmos e gerarmos salvação em nós mesmos, através da pessoa bendita do Espírito Santo, na presença de Cristo, para a vida daquele que nele crê, pela pregação do Evangelho, do arrependimento e da conversão dos seus pecados. E o detalhe que mais me chama a atenção é que muitas vezes as pessoas menosprezam, as pessoas desprezam, as pessoas não valorizam a Cristo Salvador, Yeshua HaMashiach, o escolhido, ungido do Criador, para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas quando Cristo foi gerado em Maria, para dar luz e trazer luz aos que estavam em trevas e salvar os que estavam sobre as regiões da sombra da morte, ele não veio para os gentios, ele não veio para as outras Américas, ele não veio para os outros estados, a não ser para o Oriente Médio, nos termos de Israel e seu povo. Porque Israel era a promessa do Criador. Israel era a promessa do Salvador. O Messias não foi prometido a todos os povos, tribos, nações e línguas, não. E é isso que você precisa entender para deixar de rejeitar ao Salvador dos seus pecados. Quando Maria gerou a Cristo, o Senhor, o Salvador, Cristo só veio para o povo escolhido de Deus, que era o povo de Israel, que era o povo de Judá, que era o povo de Jerusalém. Cristo não veio como redentor de toda a humanidade. Ele só veio para Israel. E Yeshua, o Messias, o HaMashiach, do Criador, do Eterno, só veio para Israel. E ele veio e pregou a salvação. Ele não era Deus, Deus era com ele para trazer a salvação e vida para todo aquele que em Israel e em Judá e Jerusalém cresce, se convertesse, se arrependesse e o seguisse. Porque está escrito: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Está escrito que ele não veio senão para as ovelhas perdidas de Israel. Cristo só veio salvar Israel enquanto ele habitava nos termos de Israel. E ele cumpriu a justiça de Deus no batismo com João Batista. Começou o seu santo e sagrado ministério trazendo o povo ao arrependimento, porque ele salvaria todo aquele que nele crê. Está escrito que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os homens. Então Deus conosco, Emanuel, não significa que Jesus era Deus. Cristo continua sendo o Filho do Altíssimo. Porém, o Criador disse: vós sois deuses e todos vós sois filhos do Altíssimo. E isso acontece quando no Salmo 2 está escrito, versículo 7, tu és meu filho, hoje te gerei. E quando foi que cumpriu esta palavra? Quando no batismo de Cristo, ele se batiza através do seu ungido João Batista, e quando João Batista levanta Cristo da imersão, está escrito que desce o Espírito Santo em forma, aleluia, gloriosa, e repousa sobre Cristo. E quando repousa o Espírito Santo sobre o Criador, aleluia, ou melhor, sobre o Salvador, sobre o Redentor Cristo, que era enviado de Deus, do Criador, para a salvação de todo aquele que cresce em Israel, para que Israel voltasse e deixasse de ser ovelha perdida
perdida e rebelde e desgarrada e se encontrasse de volta com seu Criador na pessoa de Cristo, está escrito que quando o Espírito Santo se apodera de Cristo, está escrito que o céu se abre, aí vem uma voz do céu que diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Quer dizer, selando o que estava escrito no livro de Salmo 2, versículo 7, tu és meu filho, hoje te gerei. Sabe por quê? Porque Cristo tinha escolha. Cristo poderia ter vindo como homem e seguido os seus pensamentos, e seguido a corrupção humana, e seguido a vaidade humana, e seguido os hundimentos do homem, e procurado e buscado riquezas, e procurado casamento, e procurado divertimento, e procurado se dar bem. Não, Cristo estava voltado ao seu Criador. Era por isso que o Criador estava nele, era por isso que o Criador era com ele, porque ele deixou de viver a sua própria vontade, a sua própria vida, e se desfez na feitura de servo, na feitura de servo obediente, de servo zeloso, de servo temente do seu Criador, do seu Redentor, do seu Pai, do seu Santo. E observe que em todas as passagens do Novo Testamento é a maneira que o Senhor fala que verdadeiramente Cristo Redentor era o seu Filho. Ele enviou anjo, ele enviou profetas, ele enviou aqueles que profetizaram sobre o Messias, ele enviou aqueles que profetizaram sobre o seu Filho, ele enviou Gabriel para trazer a mensagem para aquela santa mulher de Deus chamada Maria, e gerou o Cristo Salvador. Mas observe que é depois do batismo que ele é gerado filho do Altíssimo. Sabe por quê? Porque Cristo cumpriu a justiça de Deus. E por que você está em desobediência, está em rebeldia, está distante da salvação, não quer se batizar, não quer aceitar a Cristo, não quer se render à sua vontade? Você quer ser filho forçado, você quer ser filho na força da voz, você quer ser filho e filha de Deus na força do braço. Mas não é assim não, porque se o seu verdadeiro filho não teve por usurpação ser igual ao seu pai, mas se humilhou na forma de servo e até a morte, morte de cruz, quem é você, homem? Quem é você, mulher, para ser melhor do que ele, para ser melhor do que o Salvador, para ser melhor do que a salvação, e não aceitar e não se batizar para ser gerado da água e do Espírito? Porque está escrito no Evangelho de João 3, versículo 3, que aquele que não nascer de novo não vai poder ver o reino dos céus. Aquele que não nascer da água e do Espírito, no versículo 5, não vai poder entrar no reino dos céus. Aleluia. Então Cristo não veio para todas as nações quando ele habitou na terra. Ele veio só para Israel. Observe, irmão, está escrito que quando aquela mulher vem até o Senhor e diz: Senhor, salva-me, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada, o que é que o Senhor olha para ele e diz? Não é lícito tirar os pães da boca do filho e deitá-la aos cachorrinhos. O que era que o Senhor estava dizendo àquela mulher? Eu não vim salvar os gentios ainda, eu não vim buscar os gentios ainda, eu vim trazer pão, porque está escrito: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e aquele que comer deste pão viverá eternamente. Está escrito que Cristo é o pão da vida, e aquele que come de Cristo verdadeiramente é comida, e aquele que bebe de Cristo verdadeiramente é bebida. Está escrito que aquela mulher olha para ele e diz: Senhor, eu sei que não é lícito tirar o pão da boca dos filhos e deitá-lo aos cachorros. Sabe o que era que o Senhor estava dizendo? Que ele veio aos filhos. E quem eram os filhos? Quem eram as ovelhas perdidas? Era Israel, eram os judeus, eram os hebreus, eram aqueles que moravam e habitavam debaixo da promessa do Criador. E o Senhor veio para lhes salvar, para lhes resgatar na pessoa do seu filho. Deus não era Jesus, nem Jesus é Deus. Está escrito que Deus está com Cristo e Cristo está com Deus. É por
por isso que ele diz que ele e o Pai é um. Sabe por quê? Porque Deus habita nele e ele habita no coração de Deus pela sua obediência, pelo seu temor, pelo seu fervor, pela sua retidão. Está escrito que não se achou engano na boca do Criador, do Salvador. Está escrito que não se achou perversidade na boca de Cristo. Está escrito que ele, em todo o seu pensamento, em todas as suas obras, em todas as suas palavras, em todas as suas ações, não pecou, não se contaminou. Então por isso que ele é digno de ser chamado Redentor, o Salvador, o Libertador de todo aquele, toda aquela que se rende, que aceita a sua misericórdia. Até mesmo que a figueira não floresça, nem chuva na Está escrito, amados irmãos, irmãs e ouvintes, está escrito que o Senhor envia os seus discípulos a pregar o evangelho do reino. E ele diz ele, é chegado a vós o reino dos céus. E uma coisa ele fala, ele diz, não vades pelo caminho dos gentios. Ainda não era a hora dos gentios quando Cristo estava em Israel pregando. Ainda não era a hora de salvação para as outras pessoas que não fosse Israel, Samaria, Judá e Jerusalém. Xandarabacalabachandarabacalambaçu. Ripalabaste calabarianda labachandarabacalambaçu. Ripalabachandarabacalabarianda labachandarabacalambaçu. Ripalariancho manakian de coviandasnai. Ripalabachandarabacalabarianda labachandarabacalambaçu. E o que é que Cristo manda dizer ao seu povo? Pregai a ele dizendo, é chegado a vós o reino dos céus. Por que Cristo enfatiza que era chegado a eles o reino dos céus? Porque eles faziam do reino terreno, do reino da terra, ele fazia do pedaço de terra chamado Israel, Jerusalém, os seus reinos. E está escrito que Cristo veio do céu, amando de Deus, para reconciliar consigo o seu povo. Está escrito que todos pecaram e destituídos, afastados, arrancados, distanciados estavam da glória de Deus. E como é que você sabe disso? Pelo livro de Isaías capítulo 59 diz, eis que minhas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os meus ouvidos fechados, tapados, ou surdos para que não possam lhe ouvir, mas as vossas iniquidades. Precisamos entender que nessa passagem o Senhor está falando claro com Israel, através do profeta Isaías. As vossas iniquidades, as vossas transgressões, as vossas rebeldias, as vossas idolatrias, as vossas fornicações, os vossos vícios, a vossa vã maneira de viver, de pensar, de falar, de se vestir, de se comportar, a vossa vã maneira de olhar, de enxergar o teu Deus com desprezo, a vossa vã maneira de rejeitar a minha tão grande salvação. Porque o reino da terra é passageiro, o reino da terra é limitado, o reino da terra pode ter feito promessa, mas a promessa maior que eu tenho para você é o reino que pertence ao céu, e no céu é eterno. No céu não tem lágrimas, no céu não tem dores, no céu não tem morte, no céu não tem traições, no céu não tem violência, no céu não tem pornografia, no céu não tem traições, no céu não tem decepções, no céu não tem tristeza, no céu não tem outros deuses, no céu não tem demônios, no céu não tem inferno. O céu é santo, o céu é glorioso, o céu é eterno para todo aquele que crê em meu filho, porque está escrito, vinde a mim, e quem não vir por Cristo não encontra o Pai, porque está escrito que ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
São as vossas iniquidades que fazem divisão entre você e o teu Deus, ó Israel. São as vossas iniquidades que fazem divisão entre você e o teu Deus, ó Judá. São as vossas iniquidades que fazem divisão entre você e o teu Deus, ó crente, ó ímpio, ó idólatra, ó feiticeiro, macumbeiro, ó espírita. São as vossas iniquidades e transgressões, baixando a cabeça para o Deus errado, chamado Satã, porque está escrito em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Ou melhor, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, está escrito: e o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Então ele tem trabalhado de uma maneira invisível, de uma maneira infusa, para você pensar que ele não existe, para você pensar que ele é conversa de crente, para você pensar que a Bíblia Sagrada é insignificante, mas ele está lhe enganando, ele está lhe destruindo, ele está lhe aprisionando na vaidade, no pecado, no entenebrecido do seu malvado e duro coração. Está escrito no livro de Ezequiel que o que Deus quer fazer contigo, o que Deus quer fazer com Israel, o que Deus quer fazer com os judeus, o que Deus quer fazer com os gentios, o que Deus quer fazer com as nações da terra, tribos, línguas, raças e nações, é transformar o coração de pedra em um coração de carne e lhe dar um novo coração e colocar no seu coração as tábuas da sua lei, que é os seus 10 mandamentos, para que você tema, para que você viva, para que você glorifique, para que você ande em santificação do corpo, da alma e do espírito, porque está escrito aos Romanos capítulo 12, versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, e não vos conformei com os pecados, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade, desejo do Criador. A hora é triste, com fé insiste, Deus te ouvirá. Os seus lamentos trazem tormentos que fazem chorar. Deus te chama agora, oh vem sem demora, em paz descansar. Oh glórias, oh glória a Deus, oh glória ao Criador, oh glória a Yeshua Ramachia, oh Cristo, o Redentor. Por que ele é o Redentor? Porque redimir é livrar, é comprar os erros, a dívida de alguém. E por que Cristo é o Redentor e é o Salvador do seu povo? Porque Cristo veio comprar e pagar com quê? Com sangue, aleluias, com seu sangue. É por isso que quando você clama pelo sangue, o diabo cai derrotado. Quando você clama pelo sangue de Yeshua, o diabo não suporta. Quando você clama pelo sangue de Yeshua, o diabo vai embora, o inferno cai por terra, a derrota cai por terra, a perdição cai por terra, as doenças desaparecem, as enfermidades são curadas, as pessoas são libertas pelo poder do sangue, pelo poder do sangue, pelo poder do sangue, a salvação, a libertação, porque está escrito: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Está escrito: bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e entre nos céus e entre no reino celestial pelas portas. Esse povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento?
Oh, glória a Cristo. Ori calabarianda la bashanda raba calabarianda la bashanda raba calabaçu. Ri calabarianda la bashanda raba calabaçu. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1 está escrito: lembra-te também do teu Criador. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Está escrito que os dias são maus. Xandaraba calabarianda laba xandaraba calabarianda laba xandaraba calabaria laba súria. Oh glórias, oh glórias, oh glória, 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 glória. Está escrito no livro de Isaías, no capítulo 45, no capítulo 48, perdão, e no versículo 20, está escrito: sai de Babilônia, fugi de entre os caldeus, e anunciai com voz de júbilo, fazei ouvir isso, e levai-o até ao fim da terra, e dizei: o Senhor remiu o seu servo Jacó. Sai de Babilônia, fugi de entre os caldeus, e anunciai com voz de júbilo, e fazei ouvir isso, e levai-o até ao fim da terra, e dizei: o Senhor remiu o seu servo Jacó, o Senhor remiu o seu servo Jacó, o Senhor remiu o seu servo Jacó. O que o Senhor está dizendo, irmãos, é que Ele tem remissão para as nossas vidas. Nós estávamos perdidos, e quando o Senhor ali, Ele dentro de Israel, Ele pregando pelas aldeias, Ele pregando pelas cidades a salvação, pregando o arrependimento, pregando a vinda do seu reino, Ele disse, aleluia, quando Ele estava ali para ser crucificado, está escrito que Ele, falando com seus discípulos, Ele disse que o seu reino não era daqui, que o seu reino não era deste mundo, e que se o reino dele fosse deste mundo, Ele daria ordem, e os seus servos, os seus escolhidos, os seus eleitos, chamados anjos, pelejariam por Ele. Mas era necessário Ele cumprir as suas escrituras, era necessário Ele cumprir o que estava saído da boca dos profetas, escrito nos salmos, escrito nos profetas, escrito na Torá, escrito nos santos que foram levantados antes dele, cumprindo a justiça, obedecendo a palavra e perdendo até a vida por amor do seu Senhor e da palavra do seu Criador. Mas não se rendeu a este mundo, mas não se rendeu a essa terra, mas não se rendeu à vaidade, mas não se rendeu a esse sistema maligno, maldito, maléfico, orquestrado por Satanás e seus demônios. Ele não se rendeu ao pecado, eles não se rendiam à vaidade, eles não se rendiam à avareza e ao amor ao dinheiro e às riquezas, não. Eles não se rendiam às noitadas da vida, eles não se rendiam ao que era pecaminoso, imundo e imperfeito diante de Deus, mas eles guardaram e perderam a sua vida aqui para ganhar a sua vida lá nos céus. Eles perderam os prazeres da vida aqui para viver eternamente com o seu Criador lá nos céus, e foi isso que Cristo fez e que Ele quer fazer na minha e na sua vida. Você crê? Aleluia. Então, quando Cristo havia consumado tudo o que Ele tinha que fazer, Ele diz na cruz: está consumado. Ele diz na cruz do Calvário: tetelestai, tetelestai, está consumado. Ele veio para o que era ser, está escrito, aí se cumpre o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1 está escrito: e veio para o que era seu, e os seus não receberam. Ele veio para Israel, ele veio para os judeus, e eles não os receberam. Sabe por quê? Porque por eles ter o Pai do Salvador, eles se achavam melhor do que o próprio Filho do Eterno, eles se acharam até melhor do que o Filho, quer dizer, eles não queriam o Cristo, o Filho, mas eles diziam que serviam ao Pai, mas está escrito que ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Então, quando eles rejeitaram Cristo, eles rejeitaram também a Deus. Quando eles rejeitaram o Filho do Altíssimo, o Messias, o ressurreto, eles rejeitaram também o Criador, porque está escrito que Deus estava em Cristo. Deus não era Cristo e Cristo não era Deus. Deus estava em Cristo, o Eterno estava em Cristo, dentro do Messias, buscando salvar os que se haviam
perdido, mas os que estavam perdidos amaram mais as trevas do que a luz, amaram mais a vida do que a vida eterna, amaram mais a vida na terra do que a vida no céu, a ponto de até hoje eles pregarem que o reino dos céus é aqui, que a nova Jerusalém vai descer na Jerusalém que está na terra. Não, meus irmãos, eles rejeitaram a salvação, eles rejeitaram o eterno, eles rejeitaram quando eles rejeitaram o Filho dele, porque está escrito que Jesus falou que aquele que não me recebe a mim, não recebe também aquele que me enviou, e aquele que não recebe a mim, não recebe aquele que me enviou, também não recebe ao meu Pai que está no céu. Isso significa dizer que Cristo era o Filho, Deus é o Pai, e não receber o Cristo também não podem ter o Pai, porque quem não tem o Filho não tem o Pai, quem não tem o Pai não tem o Filho, e vice-versa, irmãos, porque a salvação e a reconciliação vem de Cristo, o Messias, para com Deus, o nosso Criador e Redentor, em todos os tempos, desde o início até o fim, porque está escrito: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu fui aquele que morri e hoje estou vivo. Oh, glórias! E quando foi que as portas do Evangelho se abriu para nós, os gentios? Quando foi que o Evangelho se abriu para nós, insignificantes, gentios, afastados do Criador? Porque a promessa era só para Israel, a promessa era só para o povo escolhido, salvação era só para Israel, ninguém tinha mais direito à salvação, a não ser que nós, como gentios e estrangeiros, saísse de onde nós morássemos e fosse viver dentro de Israel e Jerusalém. Aí sim, íamos ter que dar os animais a favor dos nossos pecados, das nossas vidas. Porque está escrito que o povo de Israel não podia sair para ser estrangeiro, mas que eles não rejeitassem qualquer estrangeiro que quisesse viver com eles. Então foi aí, meus amados irmãos, que quando eles rejeitaram Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, como Messias, e o elo de ligação entre eles e o Criador, está escrito que na ascensão Cristo disse: ide por todo o mundo. Agora a porta da graça se abriu para os gentios. Pregai o Evangelho a toda criatura. Ele agora não faz mais acepção. Agora não era mais judeus só os escolhidos e os filhos da promessa. Agora era todo aquele que cresce no seu Filho. Porque está escrito que o Senhor, nas suas santas e sagradas escrituras, que o Senhor foi aos filhos da bodas, que o Senhor foi aos filhos da promessa. E quando ele chegou ao escolhido, um disse: eu comprei meus bois, preciso cuidar dos meus bois. Aí o outro diz: eu comprei um campo, eu preciso cuidar dele. Aí o outro diz: eu casei, preciso cuidar da minha esposa. Aí ele voltou todo entristecido para falar com o seu Senhor, e o Senhor disse: ide agora pelos valados, ide pelas vielas, aonde você encontrar e quiser vir, que venha, traga os mancos, aleijados. Sabe o que significa isso, meus amados irmãos? O Senhor agora abre a porta da graça, e a porta de Cristo, e a porta da salvação, dos pecados também, daqueles que ela é prento como nós, os gentios, os mancos, os coxos, os cegos, os endemoniados, os que não faziam parte da promessa, agora passou a fazer, agora passou a ser, pela graça, pela misericórdia e pelo amor de Cristo e pela rejeição do seu povo. Não significa dizer que eles não podem ser salvos. Podem, quando eles aceitam a Cristo, quando eles se rendem a Cristo, quando eles aceitam e abraçam Yeshua Ramachia como seu Messias, e confessando que o seu Messias veio para buscar e salvar eles, e eles o tinham rejeitado. E quando eles aceitam e as escamas caem dos seus olhos, como aconteceu com o apóstolo Paulo, então eles recebem salvação. Fora disso, meus irmãos, não tem outra salvação, não tem outro Messias. O Messias que está vindo agora não é o que vem para Jerusalém terrena, é o que vem buscar o seu povo para a nova Jerusalém celestial. Com amor e ternura falou. Então o Senhor disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a
toda criatura. Agora não era mais só em Israel, agora é para todo mundo, agora era para toda a terra, agora é para todos os povos, reinos, línguas, tribos e nações. Pregai o evangelho do reino a toda criatura. Quem crer e for batizado, quer dizer, for sepultado nas águas do batismo, para nascer de novo, para ser um novo homem, para ser uma nova mulher, para ser uma nova criatura diante do seu Senhor, diante do seu Criador. Porque se Cristo Redentor, Salvador, Yeshua HaMashiach, sem pecado, se batizou para cumprir a justiça de Deus, então eu e você, pecadores, precisamos nascer da água e do Espírito. Precisamos nos batizar para quê? Para morrer o velho homem, para morrer a velha mulher pecaminosa, e que vive no pecado, e que anda no pecado, e que pensa no pecado, e que está contaminado pelas coisas mundanas, pelo pecado, e está com seu nome escrito no livro da morte. Ser liberto, ser remido, ser salvo e ser nascido de novo na água do Espírito, para não só ver, para não só olhar, para não só contemplar em sua própria vida na terra, mas também a vida vindoura lá no céu, com Cristo o Redentor, Yeshua HaMashiach, o nosso Salvador. Aleluia. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas ele dá a mesma resposta de justiça e de juízo como ele deu a Israel. Quem não crer será condenado. Então assim é para os judeus. Não adianta guardar a Torá, não adianta viver na Torá, não adianta segurar a Torá, não adianta orar na Torá dia e noite se você não aceitou o Filho dele. Porque Deus é eterno, Ele é o Criador, Ele é o Redentor, Ele faz todas as coisas. Ninguém vem ao Pai senão pelo Filho. Ninguém pode querer o Pai e rejeitar o Filho, porque quem rejeita o Filho rejeita Deus, quem rejeita o Filho rejeita o Criador, quem rejeita Yeshua rejeita Yahweh. Não adianta, porque Elohim só aceita quem passa por Cristo, porque quem passa por Cristo tem que ser lavado com a água da vida, tem que ser purificado no seu sangue, e tem que ser transformado pelo poder da unção do Espírito Santo, restaurador e regenerador das almas humanas. Alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. E veio para o que era seu, e o seu não o receberam. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 está escrito: mas a todos quantos o receberam, mas a todos quantos recebem Yeshua HaMashiach como seu Senhor, como seu Salvador, deu-lhes o Criador poder de serem chamados seus filhos, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade do Eterno. Você já nasceu do seu pai e da sua mãe. Agora está na hora de você nascer do Espírito, está na hora de você nascer do Yeshua HaMashiach, está na hora de você nascer do Criador. E só pode nascer do Criador quando aceita o seu Filho como seu Redentor, para que Cristo salve você dos seus pecados, dos seus maus caminhos, lhe lave com o sangue dele purificador, lhe dê de beber da sua água chamada palavra da verdade, porque está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está escrito, aleluia, no Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Então quem vive no pecado, quem vive nesse mundo afastado de Cristo, está na mão do diabo, está na mão da morte, está com seu nome escrito no livro da morte e do inferno. Mas quando você aceita Cristo, então seu nome é apagado do livro da morte, seu nome é riscado do inferno, e você é desprendido das mãos do diabo, e você passa a ser uma nova criatura, porque está escrito aos Romanos capítulo 8, versículo 1: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida que há em Cristo Jesus
Deus, que há em Yeshua Ramachia, que há no Espírito Santo, que há na presença de Cristo Salvador, redentor dos nossos pecados, nos livrou da lei do pecado e da morte. Está escrito: onde está a morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios capítulo 15, no final do versículo: onde está o inferno, a tua vitória? Tragada foi a morte na vitória. Quem é a vitória? É Cristo. Quem é o Salvador? É Yeshua. Quem é o ungido? É a Hamashia, o santo, o verdadeiro, o único Filho do Eterno. Era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Dobre os seus joelhos aí agora, amados irmãos e irmãs. Vamos entregar as nossas vidas para Yeshua Ramachia, o verdadeiro Filho do Eterno. Dobra o teu joelho aí agora, porque vamos fazer a oração de confissão para Cristo nos receber em seu reino, para Cristo nos desprender dos laços do diabo e da morte, pela alimentação do pecado. Não adianta, não precisa você, não é só as pessoas que estão tristes, padecendo, gemendo, chorando, sofrendo, não. Tem muitas pessoas na mão do diabo que estão alegres, felizes e contentes, que não sentem nada e pensam que a vida está boa porque tem dinheiro, porque está vivendo uma vida regalada. Está escrito que um homem muito rico estava com seus muitos bens e ele destruiu todos os seus celeiros e fez um só celeiro para acumular as suas riquezas. Só que ele foi dormir e está escrito que naquela noite a voz do Senhor bradou do céu e disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? Deixe de ser loucos e loucas. Rendam-se a Cristo como seu Salvador enquanto é tempo, porque os sinais estão se cumprindo. Terremotos em muitos lugares, sinais dos tempos, muita chuva, muitas mortes, tragédias, a violência crescendo nas ruas, nas cidades, nos estados, políticos amantes de si mesmo, corruptos, ladrões, mercenários, juízes recebendo peita para condenar o inocente e soltar o culpado, condenar o inocente e libertar os culpados. Advogados defendendo os que erraram, tentando salvar quem tem culpa no cartório. São terremotos, são lutas, tragédias, fomes, pestes, epidemias. As pessoas na África, no continente africano, morrendo, ressequidas de inanição, de falta de amor, de cuidado, de tratamento, de remédios. As pessoas estão negando a Cristo, as pessoas estão rejeitando tão grande salvação. O que será da tua alma, pecadores? Arrependem-te nesta hora, porque a vida eterna está chegando. Você só pensa em você mesmo, você só ama você só ama os seus desejos, só ama as suas vontades. Está na hora de se consertar com o Senhor teu Deus, para te encontrares com Deus, ó Israel, ó Judá, ó judeus, ó hebreus, ó saduceus, ó amorreus, ó brasileiros, ó norte-americanos, ó canadenses, ó ingleses, africanos, ó mexicanos, todos vocês, os termos da terra, cidades, países, nações, línguas, tribos, arrependam-se nessa hora e rendam-se a Cristo, rendam-se a Yeshua Ramachia, o enviado de Deus para salvar os pecadores. Digam comigo: Senhor Yeshua Ramachia, ó meu Cristo, eu te aceito agora como único e suficiente Salvador da minha alma. Escreve agora, Senhor, o meu nome lá no céu, no livro da vida,
e sela com a gota do teu sangue para o grande dia da vida eterna. Diga: meu Deus, eu ouvi a tua palavra e temi, Senhor. Perdoe agora todos os meus pecados, os meus maus pensamentos, minhas palavras e obras, Senhor. Me lava agora, meu Deus, com o sangue divino do teu Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Diga: meu Deus, eu me arrependo e confesso agora que Yeshua HaMashiach, o Cristo, é o meu Senhor, é o meu Salvador. Diga amém, diga graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Xandarabacalabarianda, labaxandarabacalabarianda, labaçu. De calabarianda, labaxandarabacalabarianda, labaçu. Vamos fazer a oração da fé agora. Você que está doente, você que está ferido, você que está enfermo, você que precisa ser perdoado, perdoado agora. Está escrito que a oração da fé salvará o doente, e se houver cometido pecado, serão perdoados. Está escrito que tudo é possível àquele que crê, e aquele que crê verá a minha glória. Vamos fazer a oração da fé, amados irmãos e ouvintes. Levante suas mãos para o alto agora. Comecem todos dando glória, 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 glória a Deus. Glorioso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, já quero te agradecer, Senhor, por mais esta palavra que nos trouxe sabedoria, que nos trouxe entendimento, que nos trouxe, meu Deus, o alimento poderoso para as nossas almas, Senhor, para vivermos fortalecidos, para reinarmos, ó Deus, contigo nos céus celestial. Ori canda la barianda la basurianda la basteca la barianda la baixandaraba calabarianda la basu. Ó meu Deus e meu Senhor, te sou grato pela tua palavra, pelo teu ungido, o teu santo Filho, que nos trouxe a vida eterna, Senhor. Obrigado, obrigado, meu Deus, porque mesmo sem merecermos, Senhor, a tua misericórdia, o teu amor, a tua compaixão, meu Deus, nos alcançou de uma maneira gloriosa, de uma maneira poderosa, Senhor. Em nome de Yeshua, em nome de Yeshua HaMashiach, começa agora, meu Deus, a operar, meu Deus, coração agora da explosão de fenômenos, que as explosões de fenômenos do Criador, na pessoa de Cristo, na unção divina do Espírito Santo, começa a acontecer agora, começa a acontecer agora. Levanta-te, paralíticos, levanta desta cama, levanta, paraplégicos, levanta, paralíticos, em nome de Cristo, levante agora, pelo poder que há no nome, no sangue de Cristo, em nome de Cristo. Isso, demônios do inferno, vai caindo por terra aí agora, legiões do inferno, força das trevas, você perdeu esta alma, você perdeu esta vida, essas multidões e multidões de pessoas estão sendo alcançadas agora, pela misericórdia do Criador, na pessoa bendita do Salvador, pela misericórdia do Pai, na pessoa bendita do Filho, pela misericórdia do Eterno,
eterno, na pessoa bendita do seu Filho eterno também. Estende agora, meu Deus, a mão do teu Filho amado, o nosso Salvador, Yeshua Ramachia, as mãos ensanguentadas. Levanta-te agora, levanta-te, paralíticos, em nome de Cristo. Levanta-te agora, meu Deus, cura essas crianças agora. Repreende esses espíritos epidêmicos, repreende esses vírus, repreende essas viroses agora, essas dores, esses males, esses cânceres, em nome de Cristo. Eu ordeno agora, saia, vai fugindo desses corpos, vai fugindo dessas vidas, dessas mentes, destes corações, sai desses olhos, sai em nome de Cristo. Vai saindo a cegueira, vai saindo a surdez, a mudez, vai saindo a paralisia, esses nervos, esses ossos começam a ser tocados agora pelo poderoso sangue, pelo poderoso sangue, o sangue, o sangue, o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que tira a enfermidade, que tira, aleluia, todas as forças do inferno, porque está escrito que o Filho do homem, o Filho do eterno, o Filho de Adonai, o Cristo vivo ressurreto, se manifestou para desmanchar, para destruir, para desfazer com as suas obras. Satanás, saia desses corpos agora. Essas pessoas começam a ser libertas, essas pessoas começam a ser curadas em nome de Cristo. Levanta-te aí, essa pessoa que morreu agora, levanta-te, levanta-te agora, em nome de Cristo. Está escrito no capítulo 11, versículo 25 de João: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crer nunca morrerá. Em nome de Cristo vivo, em nome de nosso Senhor e Salvador Yeshua, meu Deus, toma esta criança agora, este neném, este recém-nascido, essas crianças, meu Senhor, de todas as idades, de todas as cores, de todas as tribos e línguas, que estão enfermas aí agora, que foram acometidas desse vírus mortal que está assolando o mundo, que está assolando o Brasil, que está assolando o mundo, em nome de Cristo, eu te repreendo agora. Está escrito: em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos e expulsarão os demônios, em nome de Cristo. Eu ordeno agora, espíritos imundos de vírus, de doença, epidêmicos, epidérmicos, em nome de Cristo, saia, Satanás, saia, demônios da morte, sai, espíritos imundos, sai, em nome de Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levanta-te agora, criancinha, em nome de Cristo. Essa pessoa que está nesse caixão aí agora, esta pessoa que está morta aí agora, esta criança que faleceu, essa criança que adoeceu e faleceu, essa criança que está à beira da morte, que está na UTI, em nome de Cristo, saia, larga o corpo desta criancinha, diabo, larga espírito da morte, larga espírito de enfermidade, salte essas crianças, elas vão ter alta dessa UTI, elas vão ter alta dessa CTI, elas vão sair dessas enfermarias, em nome no sangue de Cristo. Saia câncer, saia lepra, saia espíritos imundos, saia leucemia, em nome de Cristo, porque a minha voz é a voz da unção do Espírito Santo, está tocando, está curando, está restaurando, está levantando esta criança, essas crianças, esse ser recém-nascido, em nome de Cristo. Essa criança que morreu no ventre desta mulher, e agora eu ordeno agora que ela ressuscite, em nome de Cristo. Ela está com laudo médico na mão, está um laudo dizendo que o feto dela está morto e que ela vai ter que fazer a cirurgia para arrancá-lo. Não vai não, porque eu ordeno agora a vida neste feto, ordeno agora a vida nessas crianças que estão me ouvindo, todas elas, sem exceção, em nome de Jesus Cristo, em nome de Cristo, em nome de Yeshua Ramachia, recebam vida, recebam cura, recebam vitória, em nome de Cristo. Está escrito: vinde a minhas criancinhas, porque delas são o reino dos céus. Está escrito: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Que a presença do Senhor agora tome esta vida, tome estes corpos, tome essas pessoas, tome esses corações agora, que elas estão se arrependendo aí agora, Senhor. Ora, esta mulher, este homem chorando, meu Deus, aí agora, te pedindo misericórdia, te pedindo perdão, Senhor. Ouve eles agora, meu Deus, em nome de Cristo, e dá mais essa oportunidade. Sejam curados agora, sejam libertos agora. Sou em nome de Cristo, sou em nome de Yeshua Ramachia, o Cristo de Deus, o Salvador.
Salvador. Ó meu Senhor, em nome de Cristo, esse irmão, essa irmã que pecaram, que erraram, meu Senhor, que estão agora em prantos, Senhor, arrependidos, meu Deus, pedindo a tua volta, o teu Espírito Santo inunda esses corações agora. Espírito Santo, alcance onde as minhas mãos não podem alcançar, alcance onde a minha vida não pode chegar, alcance essas pessoas agora, de norte a sul, de leste a oeste, dos céus à terra, em nome no sangue de Cristo, porque está escrito: até os confins da terra, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E calabarianda, labaxandaraba, calabarianda, labaçu. Receba aí agora a cura divina, espíritos imundos, e calabarianda, labaxandaraba, calabaçúria. Morra o vírus da Covid-19, morra o vírus do coronavírus, morram agora, em nome no sangue de Cristo, em nome no sangue de Cristo. Há um poder maior do que a sua força, não tem força, não tem porta, não tem cadeado, porque está escrito, aleluia, que a porta que Cristo abre, ninguém pode fechar, e a porta da graça e da salvação ainda está aberta. Haja milagre, haja cura. Sai desses pulmões, sai desses brônquios, sai desse coração, sai desse corpo, sai diabo, sai demônios, sai espíritos imundos que quer matar esta pessoa, que quer destruir essas vidas. Sai agora, em nome de Jesus Cristo, o Yeshua Ramachia do Eterno. Saia, você não tem mais poder, legião, você não tem mais poder nessa vida, para a glória do nome e do sangue de nosso Senhor e Cristo, Yeshua Ramachia, o Cristo do Eterno, o Cristo do Adonai, o Cristo Salvador. Ele salva, ele cura, ele liberta, ele transforma, ele levanta. Ai, calabarianda, labaxanda, calabarianda, labaçu, e ele enche do Espírito Santo e leva para o reino celestial. O reino de Cristo não é nesse mundo, o reino de Cristo não é nessa vida. Ele está chegando para buscar o seu povo, para buscar os esforçados, para buscar o povo justo, para buscar o povo fiel, para buscar os eleitos. Regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. E calabarianda, labaxandaraba, calabaçu. Filipenses 4:4, Filipenses 4:4. Regozija-te, ó congregações, ó salvos, chedarabarianda, labaxandaraba, calabaçúria. Vão voltar. Amém, Senhor, e amém.